Eu me lembro perfeitamente daquela noite. Era uma dessas noites geladas, daquelas em que você sente que o ar é quase cortante. E isso não era uma sensação qualquer, não. Era como se o ar estivesse carregado de alguma coisa, uma tensão. Eu estava dirigindo pela estrada há mais de 6 horas, sozinho, com o rádio ligado no modo automático. A luz do painel do caminhão iluminava apenas a cabine, e tudo o mais parecia um mar de escuridão. A estrada estava vazia, e eu sentia a solidão daquela viagem como nunca antes. Eu sabia que já estava ficando cansado, mas o destino ainda estava distante, e eu tinha que seguir. Aquelas longas retas e a monotonia da estrada estavam começando a me afetar. Era mais de 2 da manhã. A estrada estava completamente deserta. Só eu e o asfalto. Eu vinha de São Paulo e estava indo para o interior. A rotina de quem vive nas estradas não é das mais fáceis. E às vezes o cansaço toma conta de tudo. O silêncio, a solidão. Quando o rádio começou a chiado, eu não me dei conta do que estava acontecendo. Mas de repente, o som sumiu. O silêncio ficou ainda mais profundo. Um silêncio que apertava o peito e parecia me engolir. Eu não sabia se estava começando a pirar ou se era algo real, mas senti que algo não estava certo. Eu vi uma luz distante, uma luz estranha. Não era de outro caminhão, não era farol de carro. Era uma luz suave, mas estranhamente fixa, como se estivesse me esperando, me observando. Naquele momento, um calafrio percorreu minha espinha. Eu pensei em acelerar e seguir em frente, mas algo me dizia para não fazer isso. Algo estava errado, muito errado. Eu parei por um segundo, observando a luz lá na frente. A distância parecia não diminuir, como se ela estivesse se afastando, mas não saindo do lugar. Era como um ponto fixo no meio da estrada. Quando comecei a me aproximar, a luz parecia ser envolta por uma névoa fina, que subia do chão e se espalhava pelo ar. Eu desacelerei, meu corpo inteiro já tenso, os dedos apertando o volante. O nevoeiro não parecia natural. Era uma névoa, densa e opaca, como se tivesse vida própria. Uma névoa que parecia engolir a estrada à minha frente. Eu já estava tão alerta que quase conseguia sentir minha respiração mais pesada. A sensação era desconfortável, como se eu estivesse sendo atraído para dentro daquela névoa, como se ela quisesse me engolir. Eu passei a ter uma sensação de que alguma coisa estava se aproximando de mim, mas não conseguia ver o que era. A luz agora se tornava cada vez mais intensa, mas de uma maneira sobrenatural. Algo que não era para estar ali, não era normal. Foi quando ela apareceu. Eu vi uma figura flutuando como se fosse uma sombra contra a névoa. Uma mulher. Ela estava vestida de branco, mas não era um branco qualquer. Era um branco sujo, como se fosse velho. E o vestido dela balançava suavemente, mas não havia vento. Não consegui ver seu rosto de imediato, mas o suficiente para sentir um frio na espinha. Eu não sabia o que fazer. Não sabia se deveria acelerar e passar por ela, ou se deveria parar e esperar. A luz parecia emanar dela, mas ela não se movia, não dizia nada. Ela ficou ali, parada, como se me esperasse. Aquela estrada era deserta. Não passava por ali quase ninguém. A sensação de solidão parecia cada vez mais intensa. Eu sabia que a estrada tinha um histórico de acidentes, mas nunca pensei que algo assim fosse acontecer comigo. O medo tomou conta de mim, e eu não conseguia mais pensar direito. Eu continuei a olhar para a mulher tentando entender o que estava acontecendo. Eu podia ouvir o som do motor do caminhão, mas ele parecia distante, como se o som tivesse ficado abafado. O rádio continuava mudo, e só o som da minha respiração preenchia o silêncio da estrada. Ela então se moveu, lentamente, e aquele movimento foi como um golpe direto no meu peito. Eu tentei ligar o farol, pensando que talvez aquilo fosse um reflexo, uma miragem, alguma coisa que o cansaço e o silêncio estavam me fazendo ver. Mas nada disso aconteceu. A mulher se aproximou do caminhão com passos suaves, e foi quando percebi que não havia nenhum som. Ela estava tão perto agora que eu poderia jurar que podia tocá-la, mas ao mesmo tempo eu sabia que não podia. Ela estava ali, parada na estrada, a apenas alguns metros de distância. Aquela mulher, ela me observava. Seus olhos estavam fixos em mim, como se soubesse tudo sobre mim. Cada pensamento,
Cada detalhe da minha vida parecia ser visto por ela. Eu não sabia como, mas eu senti que ela me conhecia de uma maneira profunda, como se ela soubesse todos os meus erros, os meus medos, minhas dúvidas. Eu fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Ela então falou, mas não foi uma voz comum. Era um sussurro quase inaudível, mas que eu ouvi com toda a clareza do mundo. "Você vai pagar", ela disse. Eu não sabia o que ela queria dizer com aquilo. Eu fiquei em choque, tentando entender. O medo tomou conta de mim, a sensação de que algo terrível ia acontecer. Mas antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, a mulher desapareceu, como se tivesse evaporado no ar, como se nunca tivesse estado ali. A névoa desapareceu instantaneamente e a estrada voltou ao normal. Eu fiquei lá, parado, no meio da estrada, o coração batendo forte no peito e o silêncio tomando conta, novamente. Eu acelerei o caminhão mais rápido do que o normal. Eu precisava sair dali, precisava entender o que tinha acontecido. Mas a cada quilômetro percorrido, o medo não diminuía. Pelo contrário, ele aumentava. Eu estava em um estado de pânico, e o pensamento de que algo muito mais sinistro estava me seguindo me deixou completamente apavorado. Eu sabia que aquilo não era normal, que não havia explicação lógica para o que aconteceu. Quando cheguei a uma pequena cidade, eu parei para abastecer. O frentista, que parecia ser um homem simples, me olhou com um semblante sério, quase preocupado. Ele parecia me conhecer, mas eu não sabia como. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele perguntou: "Você viu ela, não foi?" Eu congelei, não sabia o que dizer. Como ele sabia? Como ele sabia o que eu tinha visto? "A mulher de branco", ele completou, com um tom de quem já estava acostumado a ouvir esse tipo de relato. E então, ele me contou que aquela estrada tinha uma história antiga, de desaparecimentos e aparições. Dizem que, décadas atrás, uma mulher havia morrido naquela estrada. Ela estava à espera de um marido, mas ele nunca chegou. Ela foi atropelada por um caminhão e, desde então, a lenda dizia que ela aparecia para motoristas solitários, como uma espécie de aviso, um chamado. Eu não sabia se aquilo era uma história contada para assustar os forasteiros, ou se havia algo de verdade nisso tudo. Mas, de alguma forma, eu sabia que a minha experiência não era apenas um pesadelo. Eu sabia que tinha algo mais, algo que eu não conseguia entender. Desde então, eu passei a ter medo sempre que passo por aquela estrada. Não porque eu tenha medo da mulher de branco, mas porque eu sei que algo ali ainda está esperando, por mim. Algo que vai além de uma história ou de uma lenda. Algo que, de alguma forma, se conecta com as profundezas da nossa própria alma. E a cada viagem que faço, sinto que a história não acabou. Ela ainda está por vir.